Se você sente que você está estagnado em alguma coisa, se você sente que você está travado em algum hábito, seja porque você está com preguiça, seja porque você sente que não consegue se concentrar ou qualquer outro motivo, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. E é muito importante que você mantenha a máxima atenção aqui em mim e nesses slides que eu vou estar passando para você, porque se você de fato quer mudar, se você está cansado de estar travado e quer mudar isso, tenha máxima atenção aqui, então já fecha outras abas, já desliga aí o telefone, se possível, fecha aí rede social, tudo, e vamos pro foco total agora, porque nesse vídeo eu vou estar mostrando como você pode estar saindo da estagnação e destravar os seus hábitos. E eu vou mostrar que isso, na verdade, é algo bem simples. E o segredo, ele tá basicamente em um sistema que você tem aí na sua mente, e a única coisa que você precisa fazer é colocar ele para funcionar. Então vamos lá. O que você vai aprender nesse vídeo? Você vai aprender por que você se esforça tanto e mesmo assim você não consegue mudar. Você vai aprender sobre o sistema que está escondido bem aí no seu cérebro e como você pode evoluir nele. E como você pode voltar a fazer o que você sabe que você precisa fazer. Então vamos lá, por que eu tô te ensinando isso daqui? Porque eu sei como é você sentir a culpa de ter várias coisas, várias tarefas para fazer, mas parece que você tá preso, parece que tem algo fora de você te segurando para você não continuar nisso. Então vamos lá, indo direto ao ponto, o seu cérebro ele não gosta de fazer esforço. Se você força muito ele, você provavelmente vai ter menos resultado. Então aquilo de dizer que trabalho duro necessariamente é algo bom, talvez possa estar prejudicando a sua produtividade. E você vai estar entendendo isso agora, que é justamente por causa do sistema que está no seu cérebro, que é a lei do menor esforço. Basicamente, como que o seu cérebro funciona? É importante para você entender essa lei aqui. Quanto mais esforço você faz, você vai estar gastando mais energia. E o seu cérebro, por motivos justamente de ser algo mais otimizado, ele quer gastar o menos energia possível. E isso tanto mental quanto física. Então o que que acontece? Isso inclusive é o motivo do porquê você tem hábitos, do porquê você faz as coisas no automático, porque a sua mente ela quer gastar energia em outras coisas e não gastar energia tendo que pensar no que você vai fazer. Então por isso você tem que gastar menos energia possível, ou seja, quanto menos esforço você faz, menos energia você vai gastar. E basicamente, então, o que que você tem que fazer se você quer voltar a fazer algum hábito? Você tem que deixar ele o mais fácil possível, porque dessa maneira sua mente vai entender que você está fazendo menos esforço. Então vamos lá, vamos para um exemplo prático. Digamos que você quer estudar 4 horas por dia, que é uma quantidade relativamente boa de estudo. Imagina que esse carinha aqui, ele é você, e você quer estudar 4 horas por dia. O que que acontece? Se você chegar e já pensar que você vai ter que estudar 4 horas e você não estava acostumado com isso, talvez antes você não estava talvez nem 1 hora e do nada começou a estudar 4 horas, talvez no primeiro dia você consiga, porque você está motivado. Mas depois você não vai conseguir, você vai procrastinar, vai parar no meio do estudo, talvez você nem comece, porque pensa, nossa, hoje eu tô cansado, é muita coisa, eu não vou conseguir fazer isso. E é aí que entra a lei do menor esforço, justamente porque aqui, imagina só se nesse lugar de você estudar 4 horas você pensa, eu só vou estudar por 5 minutos ou menos. Me fala uma coisa, não vai ser muito mais fácil? Só de pensar já não é uma ideia muito mais relaxante? Então a gente vai brincar justamente com esse sistema aqui do seu cérebro. E a gente tem um cara chamado James Clear, que ele vai escrever um livro que não está aparecendo aqui, mas o livro é basicamente o livro Hábitos Atômicos. Talvez você já tenha visto alguma vez esse livro. Vamos lá. Hábitos Atômicos. Basicamente, esse livro aqui, Hábitos Atômicos, é um livro que eu acredito que deve ser muito bom. E basicamente, esse autor ele vai criar uma regra chamada regra dos 2 minutos, que ele vai dizer que todo hábito que você vai começar, você precisa fazer ele em 2 minutos ou menos. Ou seja, se você quer fazer algum hábito que você está estagnado, começa deixando esse hábito tão fácil, mas tão fácil, que você vai demorar no máximo 2 minutos para fazer ele. E convenhamos que é algo muito mais fácil. Então vamos entender como é que funciona na prática essa ideia. Digamos que, por exemplo, você quer ler 50 páginas. Ao invés de você já começar chegando lendo 50 páginas de um livro, começa lendo uma. Vai ser muito mais simples e você sabe que é algo que você vai conseguir, porque é muito fácil.
Se você, por exemplo, quer correr 10 quilômetros, começa caminhando por 10 minutos, sai na rua e caminha por 10 minutos, talvez 5 minutos, muito menos. Por quê? Porque é algo muito fácil, você sabe que você vai conseguir. E dessa maneira você vai pelo menos começar o hábito. E vamos concordar que fazer é melhor do que não fazer, mesmo que você faça pouco. E, por exemplo, se você quer fazer amizades, comece, por exemplo, dando bom dia para alguém. Porque é algo muito mais fácil do que você chegar, puxar conversa, tentar puxar amizade, puxar contato, essas coisas. Começa dando só bom dia para alguém, é algo muito mais fácil. Isso daqui é só exemplos para você entender como que funciona essa lei do menor esforço. Você tem que entender que você precisa começar gastando menos energia possível. Ah, mas Gabriel, eu preciso estudar 4, 5, 6 horas por dia e eu preciso fazer isso porque daqui a pouco tem Enem. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês que dá para vocês chegarem nessa meta, tá? Vocês não vão estudar por 5 minutos o resto do ano inteiro, calma, vocês vão entender. Mas para deixar ainda mais fácil a sua rotina, para deixar ainda mais fácil essas coisas que você precisa fazer, eu quero que você adote 3 coisas aqui. A primeira coisa é você ter uma rotina. Cara, não adianta você querer ser produtivo e não ter uma rotina se você não sabe nem o que você tem que fazer. Se você tem que pensar por muito tempo naquilo que você tem que fazer, você provavelmente vai gastar muita energia, já vai ser muito esforço que você poderia estar gastando naquele hábito. Então, tenha uma rotina, gaste um dia aí para você fazer uma rotina para você. A segunda coisa é você ter uma organização. Você precisa, cara, eu, por exemplo, olha aqui, eu já tenho o meu material que eu vou usar para estudar daqui a pouco aqui em cima da minha mesa. E eu sempre faço isso, por quê? Porque se eu já deixar as coisas fáceis aqui para eu estudar, se você já deixar as coisas organizadas, é só eu sentar aqui e começar a estudar muito mais simples do que eu tenho que gastar energia, ir lá pegar material, vamos concordar que é muito melhor já deixar as coisas mais fáceis aqui. E a última coisa é você ter um propósito, porque afinal não adianta você estar fazendo um hábito se no final você nem sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Você precisa ter, de certa forma, uma motivação para esse hábito que você vai fazer, apesar da disciplina ser de fato muito importante. Se você não tem um propósito por trás disso, talvez um futuro ideal para isso, você provavelmente não vai conseguir acordar motivado para fazer essas coisas. Então, como que você pode continuar evoluindo, aqui chegando na parte quase que principal, tirando a lei do menor esforço, né, que é justamente você fazer a atividade que você quer fazer, a atividade que você está travado, fazendo o menos esforço possível, mas afinal, você já conseguiu, você já está conseguindo fazer essa atividade em pouquíssimo tempo, só que agora você quer aumentar, você quer fazer mais dessa atividade. Estou lendo uma página, quero ler agora 50. O que você vai fazer? Você vai usar o sistema de ter uma progressão, você precisa ter progressão. Então o que acontece? A cada dia ou a cada semana você vai metrificar isso, você sempre vai fazer um pouco mais de esforço. Então, se você está lendo uma página, no outro dia ou na outra semana, comece lendo 2 páginas por dia. Se você estava correndo, por exemplo, 1 quilômetro, comece a correr 1 quilômetro e 1,1 quilômetro. Já é uma coisa que você já está progredindo. E ao longo do tempo você vai evoluindo e fazendo mais aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, se você quer estudar por 4 horas por dia, naquele exemplo que eu trouxe aqui para vocês, você simplesmente começa estudando 5 minutos. Na outra semana você vai estudar 10, que para mim ainda é bem fácil. Na outra semana você vai estudar 15, até 11 talvez, dependendo do seu nível de dificuldade. E vai aumentando aos poucos, porque dessa maneira seu cérebro vai começar a perceber menos esforço para aquelas atividades que antes eram muito desgastantes. Então, a última coisa que eu quero deixar um adendo aqui é para a questão de urgência x necessidade. A urgência x a sua necessidade. Então vamos lá. Você precisa entender que na maioria das vezes sua vida não vai ser fixa. Então talvez você, por exemplo, tenha uma prova amanhã e eu não vou falar, não, cara. Você tem uma prova amanhã, estuda só 5 minutos. Não, não é isso, cara. Se você tem uma prova amanhã, você precisa hoje terminar esse vídeo e estudar por 1 hora no seu dia. Por quê? Porque é uma necessidade, é uma urgência. Você precisa fazer isso logo. E depois, talvez, passar período de prova ou terminar essa sua prova, você talvez aí sim pode tentar voltar com seus hábitos aos poucos. Mas, cara, você tem que usar a urgência. Se for algo urgente que você precisa fazer logo, você precisa usar a urgência como motivação para fazer aquilo que você precisa fazer. Se você tem uma prova amanhã, talvez até depois de amanhã,
cara, você não vai poder ficar estudando 2 minutos por dia. Você precisa, pelo menos, ter 1 hora, talvez 2 ou até mais de estudo, dependendo da dificuldade da sua prova. Então, é uma coisa para você considerar a sua urgência. Então, você precisa sim se adaptar à necessidade que você tem. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, aqui foi basicamente uma aula, eu peço que vocês deixem um like e se inscrevam aí no canal, porque nesse canal eu não ensino desenvolvimento pessoal, eu ensino ascensão pessoal, te ajuda a lidar com seus bloqueios mentais e quebrar eles. Então é isso, e até o próximo vídeo.